Bem, seguindo aqui, né, os nossos passos ao lado do Manuel Filomeno de Miranda, no último livro da série sobre a transição planetária, escrito pelo Divaldo, o líder do grupo de espíritos que tentava desestabilizar o dirigente da casa e um outro amigo dele, né, com mais ou menos o mesmo processo, né, desestabilizando as esposas, estava conversando, né? Estava participando de um tratamento promovido pela equipe espiritual. E o espírito desarmonizado já tinha exposto bastante suas ideias, quando Eurípides, né, depois de ouvir pacientemente, ia começar a expor alguns dos seus conceitos, dos seus entendimentos sobre tudo aquilo. Então, vou voltar aqui só um pouquinho no parágrafo para começar a apresentação do Eurípides desde o início. Sem dúvida, somos fracos, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Quando vejo um bispo da Igreja Católica perverter-se, inspirado pelos seus pares que se encontravam cá e o infestaram, é porque o seu caráter frágil estava somente vestido de dignidade e não a tendo vivenciado. Mas nem todas as criaturas somos iguais. A nós, Jesus fascina com sua mansidão e paz, tão misericordioso que, transcorridos 2 milênios, desde quando esteve conosco, sua voz ressoa em nosso íntimo e nos enriquece de paz. Essa paz a que você aspira e não consegue em razão das suas vinculações com os erros que o subjugam. Eurípides falava com doçura e num timbre de voz que repercutia em todos nós. Experimentando a força do amor, o senhor bispo deu um sinal algo cabalístico e o seu séquito pareceu enlouquecer, blasfemando, ameaçando incorporação simultânea através de Malvina, desejosos de atacar os espíritos presentes, usando verdadeiros tacapes e produzindo uma balbúrdia infernal. Isso acontece por quê? Porque, às vezes, a palavra do orientador ela vem envolvida em tanto sentimento, em tanta energia, pela força mental dele, que desestabiliza esses espíritos. E o grupo que está com eles, né, acompanhando esse espírito desarmonizado, mas que não está encarnado, conseguem perceber que ele foi abalado, que ele deu uma fraquejada. Então, a possibilidade da derrota enlouquece esses espíritos. E eles começam a fazer confusão, querem desesperadamente, como ele disse aqui, né, ameaçando incorporação simultânea. Eles querem todos ao mesmo tempo, como que assumir as rédeas da coisa, né, para evitar o que eles consideram derrota. Mas que, para a gente, eles repensarem as suas jornadas e deixarem que sentimentos mais nobres voltem a envolvê-los, jamais seria uma derrota, seria sim uma grande vitória, não para nós, não para ninguém, mas para eles mesmos. Como já estivessem informados dessa possibilidade, os espíritos que zelavam pela reunião, templários que foram perseguidos 200 anos após ser criada a sua ordem, alcançaram os baderneiros e retiraram-os da sala, envolvendo-os em fluidos que faziam lembrar correntes que os submetiam.
toda reunião, inclusive até a nossa, ela tem a participação de espíritos responsáveis pela ordem e segurança para que os trabalhos sejam realizados a contento. Porque senão as energias começam a se transformar, começam a se confundir e os envolvidos podem começar a perder o equilíbrio. Então, é muito necessário a presença desse grupo espiritual, seja em qualquer reunião que seja, em qualquer tipo, não apenas de orientação para espíritos mais endurecidos, até que se um grupo se une para rezar, como a gente faz aqui, pelo universo, pedindo que os espíritos revejam as suas orientações, os seus projetos, reanimem seus sentimentos mais elevados, que também incomoda e é passível de ataques, precisa que a gente tenha uma gama de espíritos aqui para proteger a cada um de nós, para proteger o ambiente e para proteger o trabalho em si. Então, quando fala aqui, né, que envolveram como se fossem correntes, claro que não foram correntes amarrando eles. É para que a gente tenha a ideia mais real do que acontece. Eles criam uma barreira, né, digamos assim, vibracional para impedir que aqueles espíritos possam cumprir, né, dentro do seu desatino, o que eles pretendem para perturbar o trabalho. Logo depois, o silêncio voltou a reinar, e o intempestivo ex-sacerdote o lulava num desespero que inspirava compaixão. Não cederei nunca, blasonava, mesmo que tenha que ser queimado vivo outra vez pelos miseráveis descendentes do homem da cruz. Vingar-nos-emos a qualquer preço. Somos muitas as vítimas desses míseros e piegas religiosos da fé cambaleante e mentirosa. Eurípides, em silêncio, tinha lágrimas nos olhos ante a loucura do espírito em total desalinho. Acercando-se do atormentado, Cláudio pôs-se a aplicar-lhe passes circulares e calmantes, mantendo-o, entretanto, na comunicação de que se desejava liberar. Eurípides prosseguiu, suave, na terapia do perdão e enfatizou. O irmão e amigo refere-se ao seu momento no sacrifício, vítima da Inquisição, e crê-se injustiçado. Como poderiam os seus confrades comportar-se ante a sua inditosa conduta, sendo membro do Santo Ofício e mantendo uma existência de luxúria, ao aproveitar as suas vítimas para lucrar prazeres a que muitos fiéis às suas convicções se negavam e o acusavam publicamente, permitindo-se transformar o seu palácio episcopal, onde desfrutava de injustiças, regalias, na falsa postura de ser representante de Jesus, era apenas um usurpador dos favores vigentes, em um pântano de indignidades. O mais imoral nessa trama sórdida é que foi denunciado por um colega de aberrações, que desejava desfrutar o quinhão que lhe era concedido por cada acusação de novas vítimas, hoje reencarnado no amigo que vem perseguir por sua vez. Ninguém foge de si mesmo, nem das próprias construções íntimas. Você teria sido justiçado nos instrumentos que usava contra aqueles que lhe caíam nas mãos. E como não acreditava na fé religiosa, que lhe era profissão vantajosa, como para muitos tem sido, os demais criminosos davam uma demonstração de coragem e de honra,
eliminando um devasso que deveria ser exemplo de honra e comportamento saudável. Como é interessante isso, né? Como o que esse espírito relata é o que acontece, né, com grande parte da humanidade com a qual a gente convive. Tem as suas, tem os seus pensamentos, os seus desejos, se porta de uma forma, entre aspas, aceitável nos ambientes em que ele frequenta para ser aceito, mas quando ninguém está olhando, ele se transforma naquilo que ele realmente é. Quando não tem ninguém que ele pensa que não tem ninguém para ver o que ele está fazendo, para julgá-lo, para reconhecer a sua verdadeira essência, ele se solta e faz um monte de coisas que, no estado, digamos assim, normal, em meio ao público que ele frequenta, ele jamais faria. Diga, Jair. Eu achei muito enriquecedor isso aqui que você está falando aí, esse parágrafo. Olha só. Ninguém foge de si mesmo, nem das próprias construções íntimas. Você teria sido justiçado com os instrumentos que ele também ia perseguir os inimigos. Por que estou falando isso? Eu estava vendo aquele massacre que está acontecendo em Gaza. Uma coisa fantástica que aconteceu comigo. Eu estava olhando assim, com um olhar de humano, criticando, sentando de pau, sabe? E aí veio assim na minha cabeça, bem assim, Silvio, foram os pilotos de bombardeios. Os pilotos de bombardeios da Segunda Guerra Mundial jogavam bomba em cima das cidades e são heróis. Hoje em dia estão lá em Gaza. Não posso afirmar com toda convicção. Eu estou falando, foi o que me falaram. Deu para você entender? Tal como está aqui. E ele tá sendo massacrado pelos próprios instrumentos que ele fez. É a mesma coisa como a gente está vendo agora ali. Então cabe a gente orar. Porque também tem um outro círculo que tem outros que também estão jogando bomba, né? Mas estuda a justiça divina e não sabe como proceder. É só isso. E isso que você colocou é bem interessante, porque mostra bem como é esse ciclo, né, de ódio, né, essa coisa constante, né, de hoje eu sou vítima, então amanhã eu tenho que ser o carrasco, aí o carrasco volta a ser vítima, esse círculo vicioso, né? Então é como você está descrevendo, né? Essas pessoas que hoje são agredidas, no passado foram os agressores. E é justamente essa incompreensão que gera esse processo. Né? É muito difícil que você veja alguém que se ache vítima de alguma coisa, que seja revoltado, que pretenda se tornar o carrasco daqueles que o machucaram no passado, que se voltarmos mais atrás, ele não foi o algoz. Então, é justamente esse ciclo que a gente precisa modificar na cabeça da humanidade, na cabeça da espiritualidade. Que é aí que entra a necessidade de entender o perdão. E a gente sempre trabalha o perdão com uma ideia de que perdoar os outros, né? E que a gente deve perdoar, o perdão é para perdoar quem ofendeu a gente, para quem feriu a gente, para quem fez a gente sofrer. E pouca gente leva em consideração que a mais importante forma de perdoar é perdoar nós mesmos, é entender os nossos deslizes, os nossos erros e nos perdoar. Porque esse processo começa com um auto-perdão. Quando a gente começa a se perdoar, a entender que a gente errou, que a gente precisa modificar aquele jeito de ser, de agir, de pensar, a gente começa a quebrar os elos desse corrente que alimentam esse círculo vicioso. Diga, Jay.
É justamente isso, Pedro, que você está falando. Mas essa coisa que eu bato sempre nessa tecla, nós, graças a Deus, vamos supor se você fosse de uma religião do Ocidente, do Oriente, já tem o perdão. Você vai perdoar sem saber que está sendo perdoado. Aqui a gente tem o conhecimento da conta e tem mais enriquecedor e dá mais força para a gente realizar o perdão. Além disso, a Sangue esse dia falou uma coisa muito interessante do filho de vocês, que quando ia no jardim zoológico, não sei se eles iam, não sei, e viu os animais como presos para satisfazer o nosso lazer, que isso quer dizer, isso é uma violência, e eu nunca pensei nisso, sabia? Quando ela falou isso, aí que me despertou. E aí também agora, quando estava conversando com você, estava conversando isso, eu me lembrei que teve o rei da Espanha lá, o último que teve aí, não sei o nome dele, que tirou umas fotos que tinha matado um safari na África. As pessoas caíram de pau nele. Então, quer dizer, até essa concepção já está mudando, sabe, Silvio? E essa guerra que está tendo aí já são, Deus ajude, que seja, sabe, já uma forma de expurgar aí e as pessoas entenderem um pouco isso que a gente está conversando. É só isso. Assim, eu não tenho a menor dúvida de que mesmo as guerras são processos de desencarne maciço para reajuste de coisas que a gente não tem conhecimento, não entende ainda. Da mesma forma que as tragédias, né, que as pandemias, né, levam ao desencarne maciço do número enorme de pessoas, o mesmo acontece para as guerras, embora para a gente seja uma coisa brutal, mais comovente. Eu acho que está inserido também na oportunidade que a espiritualidade que rege todo essa orquestra aqui na Terra, né, de gerenciar também esses grandes expurgações que precisam ser feitas. E como a gente já conversou várias vezes, né, a espiritualidade, na sua sensatez, ela se utiliza de todas as formas. Por isso que não existe o mal como a gente entende aqui. Porque aquilo que a gente entende como mal, na cabeça de um espírito que está aqui num nível, numa dimensão muito maior, é um mecanismo de expurgo, é um mecanismo de educação. E tudo isso a gente passa por essas situações sem compreender a profundidade das coisas. Por isso que às vezes acontece, como você estava falando, essa coisa do zoológico, a gente, olha, nunca olhei por esse lado. E quantas vezes isso acontece? A nossa evolução, como você mesmo chamou a atenção, Jair, quanta coisa mudou em relação às diferenças que eram apresentadas entre raças, entre povos, na relação com a natureza, com os animais, com a Terra, com o próprio planeta. Então, tudo isso é educação e aprendizado, né, que vai se fixando na gente. E muitas vezes nessas descobertas, né, como você mesmo relatou, que nos faz repensar também o quanto a gente já caminhou e um pouco que assusta, talvez no quanto a gente ainda precise caminhar. Mas é sempre uma coisa bem regida, bem organizada, bem programada. Embora possa parecer que está tudo fora de controle, que a humanidade perdeu o seu rumo, esses pensamentos só surgem na nossa cabeça porque a gente não consegue ver o quadro como todo. Por isso que é importante sempre ampliar ao máximo a visão e ouvir todos os nuances sobre tudo, porque isso vai aprimorando a nossa capacidade, não só da observação,
de nós mesmos e do mundo em si, mas começa a ser a semente da compreensão cada vez mais ampla do que a gente precisa conhecer para caminhar com cada vez mais tranquilidade, com mais firmeza e com mais tranquilidade. Naqueles já longevos dias, a religião era mais uma arma política nas mãos criminosas de bandidos, a soldos de governantes de igual conduta do que aquilo que pretendia demonstrar a mensagem do Nazareno, crucificado injustamente. Esse, sim, que foi julgado conforme os interesses pessoais, e deu-nos o exemplo da mansidão e da irrestrita confiança em Deus. Não são tribunais de homens e mulheres imperfeitos que espalharão na terra a honradez dos deveres, a que eles próprios não correspondem. O indigitado parecia atoleimado ante as informações que lhe eram apresentadas, que faziam parte da sua existência vulgar e perniciosa. Pela memória, começou a repassar a hediondez e os crimes que perpetrara às escondidas e alguns publicamente, sempre acobertados pelas vestes religiosas, que deveriam significar zelo real e devotamento ao bem, com infinitas demonstrações de misericórdia e de compaixão, conforme prometeram ao concluir o seminário e as promoções com que fora beneficiado, mas pela crueldade na maneira de agir do que pelo mérito da renúncia e da abnegação. Isso é uma coisa que vem mudando também, né? E acredito que vai se mudar mais. A gente sabe, né, quem conhece um pouco da história da igreja, que até um passado recente, todos os dirigentes máximos da Igreja Católica, né, quero dizer, os papas, eram reis. Não tinham relação propriamente com a religiosidade em si, com o Cristo. E a igreja era, sim, um braço político que visava política, riqueza, e talvez alguns membros visassem a religiosidade, o cristianismo, mas a sua cúpula era realmente gerenciada por administradores de interesses de reis, interesses de nobres. E muitos dos cargos do alto clero também eram ocupados por nobres, reforçando, né, essa junção política da igreja. Se não me engano, acho que foi Pio XIII, o primeiro papa, que não foi... Pio XIII, agora não sei. Mas que foi eleito nesse conclave, que também, embora seja uma coisa mais restrita aos religiosos da igreja, também envolve muitos nuances políticos. Naquele filme O Conclave, é interessante como eles mostram os bastidores, né, de uma eleição papal. Claro que tudo é um pouco fantasiado, mas a realidade é muito próxima daquilo, porque tem muitos interesses que são pensados na eleição de um papa. Não é só a condução da igreja como chefe moral, mas tem uma política diferente da do passado, mas uma política envolvida que determina com muita força
quem precisa assumir o cargo de Papa. E isso é levado em consideração. Atualmente, a gente tem o primeiro Papa americano que não era um dos favoritos, nunca entrou em lista dos favoritos, mas que se insere perfeitamente no momento geopolítico pelo qual a Terra passa. Então, provavelmente, isso influenciou na sua eleição. E ele está ali não só para cumprir um papel religioso, mas também, através desse papel religioso, fortalecer questões e bandeiras que são políticas, mas que visam a melhoria, o bem-estar do todo. Bom, já são 8h29, nem continuar ali não, porque não vai dar nem para terminar o parágrafo. Não, para. Buscando parecer indiferente ao que lhe punha à vista, tentou informar que a situação do passado nada tinha a ver com os acontecimentos históricos daquela vida que degradara a sua, destruindo-a na forma orgânica. E aí a gente deixa a resposta de Eurípides para a semana que vem, que é muito interessante isso. É difícil quem está envolvido nessa situação entender que as suas ações que geraram as consequências pelas quais ele passa e enfrenta. E normalmente se diz isso, tem nada a ver. Não, o que eu fiz não tem nada a ver com o que aconteceu agora. A culpa é do lado de lá. Porque é o mais comum de acontecer, as pessoas não assumem os seus erros. É muito mais fácil, ao invés de você assumir que você começou o processo, dizer que foram os outros, que você é a vítima. E que, por ser vítima, você precisa e merece castigá-los. Mas vamos lá, gente. São 8h30. Solange, és tu hoje? Sim, sim. Bota uma Deixa eu botar aqui, musiquinha aí, please.